Oh meu Deus, isto está mesmo a acontecer. Olá pessoal, sejam finalmente bem-vindos ao meu canal. Há muito tempo que eu já não dizia isto, tenho imensas saudades de vocês e eu espero que vocês tenham tantas saudades quanto eu tenho de vocês. Eu sei que tenho andado desaparecida, sinceramente eu já nem sei se sei fazer isto de falar para uma câmara. Eu prometo-vos que agora estou de volta e para ficar. Eu não vos quero explicar muito sobre aquilo que aconteceu, mas essencialmente eu mudei-me para a Suíça, foi uma mudança muito grande, como vocês podem imaginar, então foi difícil gravar vídeos para o YouTube, mas agora os meus colegas disseram: Nicole, tu tens de voltar. Hoje estamos aqui para falar sobre um caso que vocês sempre me pediram, mas eu nunca quis abordar porque estava precisamente à espera do momento que a pessoa em questão saísse da prisão. Hoje estamos aqui para falar sobre a Gypsy Rose Blanchard. Eu não vos vou falar muito sobre o passado da Gypsy Rose Blanchard porque acho que vocês já viram 500 vídeos sobre isso. Vou explicar obviamente assim um pedacinho pequenino para aqueles que não sabem muito bem da história dela, mas eu quero focar-me sobre a vida dela agora que saiu da prisão. A 27 de julho de 1991, a Gypsy Rose Blanchard nasce. A Didi, que era a sua mãe, tinha apenas 24 anos no momento do nascimento da Gypsy e ela e o seu ex-marido, Ron, eram muito novos quando se conheceram. Quando ela descobriu que estava grávida, foi então aí que eles decidiram casar-se porque lá está, eles iam ter um bebê em conjunto. Em 2005, o furacão Katrina destrói por completo a casa da Gypsy e da Didi e nesta altura a Didi já estava divorciada do Ron, ou seja, do pai da Gypsy. Elas tiveram de ir para um abrigo de resgate, portanto não era a situação mais ideal. No entanto, eventualmente, uma instituição conseguiu construir uma casa pequenina para a Gypsy e para a Didi e, portanto, elas mudaram-se para Springfield. Quando a casa delas ficou completamente destruída pelo furacão, a Didi começou a dizer que perdeu todos os registros de nascimento da Gypsy, que perdeu todos os seus registros médicos e foi aí que surgiu a oportunidade de ela começar a mentir sobre a saúde e idade da Gypsy. Ela fingia sempre que a Gypsy era mais nova do que realmente era, porque ela de facto parecia muito novinha, era apenas uma criança também de qualquer das formas, e também mentia sobre a saúde da Gypsy. A Gypsy passava por quimioterapia, por muitos tratamentos, no entanto ela não tinha cancro, a mãe é que fingia que a Gypsy tinha todo o tipo de doenças. Foi então em 2008 que a Gypsy começou a ficar conhecida pelas redes sociais e vocês devem imaginar que as redes sociais de antigamente não são as redes sociais de hoje, portanto ela ficou conhecida, por exemplo, pelo Facebook. Foi então que ela recebeu muito apoio pela parte da população, as pessoas começavam a fundar viagens da Gypsy até à Disney. Como eu vos disse, a Gypsy era forçada a fazer tratamentos de quimioterapia, era forçada a ir aos médicos, houve médicos que de facto suspeitaram de que a Gypsy não tinha nada, no entanto nunca fizeram algo para a ajudar. Em fevereiro de 2011 foi a primeira vez e última, primeira e única, até se pode dizer, primeira vez que a Gypsy tentou escapar. Ora, ela foi a uma convenção de ficção científica com a mãe, ela andava de cadeira de rodas, tinha um aspecto muito frágil, muito novo, e ela conheceu um homem que tinha 35 anos. Ora, na altura a Gypsy tinha na realidade 19 anos, no entanto a mãe dela dizia que tinha 15. E esse homem decide pegar na Gypsy e levá-la para o quarto do hotel em que ele estava alojado. Ora, a Didi, a mãe da Gypsy, quando descobre isto, vai atrás deles, consegue encontrá-los e mostra provas a este homem de que a Gypsy tinha apenas 15 anos. A Gypsy recorda que, depois desta situação, a mãe se virou para ela e disse que se tu voltas a fazer uma coisa destas, eu esmago-te os dedos todos com um martelo. Depois desta situação, a mãe da Gypsy chegou a casa, destruiu-lhe o telemóvel, o computador, todos os meios com que ela pudesse comunicar com outras pessoas. Em 2012, a Gypsy ainda andava na internet em segredo, portanto a mãe não sabia, e ela andava particularmente num website cristão de namoros e foi lá que ela conheceu então o seu futuro namorado, chamado Nicholas Goat John. Tinha comportamentos estranhos em público, como tocar-se em público, e ele teve de responder em tribunal por causa disso, e também se diz que ele tinha autismo. Em 2014, a Gypsy partilha com uma vizinha que tinha um namorado, portanto, ela já namorava há 2 anos com Nicholas Goat John, e ela partilhou isso com a vizinha, e a vizinha disse-lhe: Gypsy, tu não devias fazer isso, Gypsy, a tua mãe não vai gostar. Depois, eventualmente, o Nicholas e a Gypsy fizeram assim um plano para ele conhecê-la pessoalmente com a mãe da Gypsy. Eles foram ao cinema, viram um filme.
A mãe da Gypsy não gostou muito dele, eles tiveram relações sexuais na casa de banho do cinema, pronto, foi assim uma história gigante. Como a mãe não gostou dele, a Gypsy começou então a conspirar com o namorado para tirar a vida da mãe. No dia 9 de junho de 2015 foi então o fatídico dia em que a mãe da Gypsy, a Didi, ficou sem vida. À noite ele entrou em casa, a Gypsy deu-lhe uma faca, escondeu-se na casa de banho. Ela disse que ouviu a mãe a gritar, conseguia ouvir a mãe a pedir por ajuda, a chamar pela Gypsy e que depois o som simplesmente parou. Ela disse que estava a tapar as orelhas e disse que ficou bastante traumatizada. Disse que pensou que o Nicholas nunca fosse capaz de fazer algo assim, ainda que eles tenham planeado fazer isto, ela sempre achou que ele nunca seria mesmo capaz de o fazer. Depois desta coisa horrível acontecer, eles os dois tiveram relações sexuais na mesma noite na cama da Gypsy. A 14 de junho de 2015, a Gypsy fez uma publicação no Facebook e sendo que muitas pessoas a seguiam, foi uma publicação assim um bocado estranha a dizer "That bitch is dead". Portanto, as pessoas ficaram preocupadas, ligaram às autoridades, as autoridades foram à casa da Gypsy e descobriram então o corpo da mãe da Gypsy. A julho de 2016, a Gypsy confessa a sua culpa e foi sentenciada a 10 anos de prisão. Enquanto esteve na prisão, a Gypsy envolveu-se com alguns amigos de correspondência, ou seja, ela mandava cartas a pessoas que estivessem fora da prisão e depois elas mandavam de volta. E ela conheceu um homem chamado Ken Urker e ela e o Ken, sim, Ken, Barbie e Ken, começaram então uma relação e eventualmente ficaram noivos em 2018, no entanto em 2019 terminaram a relação. Mais tarde, Gypsy casou-se com o Ryan em 2022 e o Ryan é aquela pessoa da qual nós ouvimos falar muito desde que ela saiu da prisão. O Ryan foi também um amigo de correspondência da Gypsy. Eles casaram-se em 2022 e em 2023, no final de 2023, a Gypsy saiu mais cedo da prisão e isso ficou mesmo viral nas redes sociais. Ela ficou completamente famosa. É a primeira vez que se vê alguém a ser tão famoso depois de uma coisa destas. Há muitas pessoas que não concordam com o mediatismo por trás da Gypsy Rose Blanchard. Houve muitas pessoas no TikTok que faziam edits da Gypsy, a dizer que ela era linda, muitas pessoas a chamar-lhe Queen. E há muitas pessoas que são contra isso, porque dizem que ela se aproveitou do autismo de Nicholas para ele fazer aquilo e para que ela se safasse no final. Também há outra polémica muito recente, que é a Gypsy casou-se com o Ryan e em março deste ano, em março de 2024, ela anunciou o divórcio. Portanto, ela saiu da prisão, esteve casada durante mais 3 meses, anunciou o divórcio e voltou para o ex-noivo, ou seja, para o Ken. Ela admitiu que falava com o Ken enquanto ainda estava com o Ryan. Ela diz que o Ken é a verdadeira alma gêmea dela e que almas gêmeas acabam sempre por se reencontrar. Ela terminou com o Ryan no final de março e começou a namorar com o Ken em abril. E agora, no dia 9 de julho de 2024, ela anunciou a gravidez. Há muitas pessoas que estão a conspirar de que o filho na realidade é do Ryan, mas ela diz que o filho é do Ken. Eu não tenho nada a ver com isso. No entanto, no estado em que a Gypsy vive, se ela estiver casada, mesmo que o filho seja de outro homem, se ela estiver legalmente casada com outro homem, o filho terá de ter o nome desse outro homem. Portanto, mesmo que o filho seja do Ken, o Ryan é que será o pai legal, porque a Gypsy ainda não finalizou o divórcio. Portanto, isso também é um drama gigante do qual as pessoas têm estado a falar. E agora, com esta polémica toda dela ser divorciado, de ter anunciado a gravidez, a internet está a virar-se contra a Gypsy Rose. E foi este o vídeo de hoje. Foi assim um vídeo menos pesado no sentido que eu não envolvi tantos factos, porque eu quero saber a vossa opinião em relação a todo este assunto. Digam-me aquilo que vocês acham em relação à gravidez, ao divórcio, em relação à situação toda da Gypsy, o facto dela ter sido vítima e a mãe a obrigar a fazer quimioterapia quando não era necessário. Ela perdeu os dentes todos estavam a apodrecer e a mãe fingia que isso era dela ser tão doente, mas era simplesmente da forma como a mãe a tratava. Ela foi de facto uma vítima e o que lhe aconteceu foi horrível. E eu vou deixar a minha opinião por aqui, porque a vossa é aquela que é importante para mim. Eu quero saber
aquilo que vocês acham. Na semana que vem vamos ter outro vídeo, não se preocupem, deem-me sugestões nos comentários aqui em baixo porque as vossas sugestões são sempre as mais importantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até ao próximo sábado. Prometo, até ao próximo sábado. Tchau!